Olá, olá, olá! Muito bem-vindos, muito boa noite a mais esse segundou. Bora lá com essa lua cheia maravilhosa, que inspira pra gente falar sobre energia, conexão, né? Eu não sei se a lua cheia mexe com vocês, gente, mas eu amo. Eu acho assim, pode ter todas as luas cheias, parece que é a primeira pra mim, sabe? Eu olho com aquele olhar assim, fico lá, deliciando. Eu não sei se vocês são assim, mas eu fico muito encantada. E olha como que isso traz uma energia boa, né? Traz um sentimento bom, uma conexão boa. Muda muitas coisas, né? Nós mulheres, nós temos as nossas fases, os nossos ciclos. As marés têm a ver com lua. Não é sobre isso que eu vou falar hoje. Mas eu estou só começando aqui para falar sobre energia e como a gente pode administrar melhor as nossas próprias energias. Quem tem filho, né, que sobra energia nessas crianças e a gente se confunde toda e assim, pelo menos para dar mais clareza para esse autodomínio nosso, autogovernança nossa da nossa própria vida. Então, isso é muito importante porque outras vidas dependem de nós, né? Então, eu vou começar, aproveita aí, porque não vou... Qualidade de conexão. Vou só falar de energia, energia mexe, tá, gente? Só falar de energia, energia mexe, você sabe, né? Vocês sabem. Hoje, Manuela, bem-vinda, Carla. Gente, quem tá aqui pela primeira vez? Rapidamente, eu vou falar que o Segundou é nosso encontro toda segunda-feira. Tem uma turma queridíssima aqui, que é sempre do Segundou. E esse momento aqui é pra gente refletir sobre coisas que nos elevam. A Carla sempre tá aqui também, Gi, Sandrinha, várias pessoas. E a gente sai daqui melhor do que a gente entrou. Não vou falar de regrinhas, não é sobre teoria somente, né? Aquela coisa, 3 regras para você melhorar a sua energia. Não, é um entendimento que eu brinco sempre aqui, quem é do Segundou sabe, que eu falo assim, tudo que a gente vê aqui não tem como desver, né? Então, na verdade, é sair daqui com uma nova perspectiva e aquilo levar para a vida, seja realmente transformador, um momento de crescermos. E quando a gente cresce, a gente evolui, nós pensamos de uma nova forma, nós começamos a conectar pontinhos de acordo com tudo que a gente já viveu e tudo que a gente vai viver, e aquilo conecta e isso traz benefícios para a nossa vida, para o nosso entorno, para as mudanças que a gente está fazendo, para os filhos, né? E sempre no final eu oriento como fazer as questões de filhos também, mas não tem como nós lidarmos com os filhos sem olharmos os pais, né? As mães aqui, que eu trabalho com as mães. Então, gente, vamos lá, bora lá. Enquanto vocês continuam aí encaminhando esse aviãozinho aqui, colocando Ju, todo mundo que tá aqui, a Manuela, todo mundo que tá aqui, sejam muito bem-vindos. Coloca o coraçãozinho, vai apertando o coraçãozinho, vai apertando aqui. E o Instagram ajuda a distribuir, porque agora bora lá, vou falar sobre energia. Não vou fazer um Segundou tão longo, vou fazer pelo menos aí 1 hora, né? Pra não atrapalhar a energia do sono, a qualidade do sono também, minha, tua, de vocês, né? Porque a gente empolga aqui, quem é do Segundou sabe que nós vamos até tarde. Oi, Ana Célia, boa noite, bem-vindas. Ana, bora lá, gente. Tudo é energia. Tem gente que fala assim, ai, não acredito. Não acredito nesse papo de energia, né? Esse papo de energia é papo de gente que é assim, né? Então, só que tem coisas que não adianta a gente acreditar ou não. Né? Não adianta. Eu vou pegar um exemplo aqui, eu tô com um copo de água aqui. Já foi feito experimento com água, que você coloca uma música clássica e você avalia as moléculas da água. Você coloca um heavy metal e você avalia as moléculas da água. Você coloca uma voz de coisas afetivas boas, você avalia as moléculas da água. Você coloca uma voz do Hitler, você avalia as moléculas da água. E porque todas as experiências dão diferentes de acordo com o som que é emitido na água. Quer dizer, muda a molécula, muda a essência daquilo ali. Não sei se vocês já viram uma vez um experimento de um menininho e ele pegou uma plantinha,
dois vasinhos de planta, né? Ele ficou um mês só falando coisinhas boas. Esse menininho até chorou no final, já tô contando aqui o final da história. Mas ele ficou um mês falando para esse vasinho de planta só coisas boas. Você é linda, como eu te amo, você é muito especial. E todo dia ele ia lá e falava coisas boas para essa plantinha. E o outro vasinho, ele só falava, né, dentro do vocabulário dele, você é muito burra, você é chata, você é feia, ninguém gosta de você, você não vai crescer, ninguém quer você. E ele ia falando. E aí depois acompanhou, né, o vídeo foi acompanhando dia a dia. E no final, né, lógico, aquele vasinho que ele dedicou tantas palavras de amor, tudo ficou ótimo. E o outro morreu. E sendo tratado com água, com tudo. E ele chora até no final, né? Não sei se vocês viram já esse vídeo. Mas o que eu quero dizer com isso? Existe sim, né? Energia já é comprovado, não adianta, né? Tudo é energia. Acreditar ou não é uma questão de falar, eu não acredito, né, em lei da gravidade. Pode não acreditar, mas ela tá aí, ela é invisível, ninguém vê, rege todas as coisas, mas ela existe como existe energia. Então, nós somos energia, a natureza é energia, tudo que Deus criou é energia, né? Para beneficiar a vida. Então, tudo é energia. Ambientes, alimentos, ar, água, o sangue da gente que circula, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a terra, o fogo, o amor, o sol, tudo é energia, né? Toda a criação é energia. E como que a gente lida com essas energias? Se elas existem, a gente nem não estuda, a gente não se desenvolve, não presta atenção. Essas energias estão acontecendo o tempo todo dentro e fora de nós. Nós somos energia, nós convivemos com pessoas de energia e a gente não para pensar, a gente esquece. A gente pensa no trabalho, pensa porque tá com fome vai comer, pensa em tomar banho, em se arrumar, pensa em se divertir e não questiona algo que é seríssimo, que é a energia que está em todas as coisas o tempo inteiro. E ela no excesso, ela na falta faz muita diferença. Ela mal administrada na vida da gente faz estragos na nossa vida pessoal, na nossa vida de relacionamentos, na vida com os filhos, né? Então, Emanuele, bem-vinda. Gente, todo mundo que tá entrando, super boa noite. E esse papo de energia aqui, gente, é super sério, né? Nós temos que tomar consciência, porque nós precisamos administrar bem as nossas energias para vivermos bem, Então, eu anotei várias coisas aqui para eu focar nesse assunto com vocês e dar, assim, hoje muitas dicas, muitas coisas para vocês saírem daqui falando, nossa, uau, daqui para frente eu vou prestar atenção nisso. Então, tô ajudando vocês aqui nesse início, né, pra gente caminhar juntos, partindo do mesmo princípio, que energia existe, saudades, Manoele, querida, existe, nós precisamos saber administrar, né, porque, ó, o dinheiro é uma energia. Tudo é energia, gente. Tudo é energia. Então, vamos lá. É preciso conhecer as energias, é preciso aprender a lidar com as energias, porque elas existem, né? Então, por exemplo, toda pessoa estressada, ela acumulou energia. Acumulou. Aí, vamos supor que ela explode com alguém, né? É aquele acúmulo de energia que não é benéfico, foi ser como é que chama? Derramado, né? De uma forma inadequada em algo ou alguém, enfim, né? Em alguma situação e tal, ou nela mesma. Por quê? Porque é um acúmulo de uma energia que não foi bem administrada, não administrou bem as emoções. Provavelmente durante um percurso ficou sem administrar várias emoções, não sabe lidar, não aprendeu a lidar, né? Nós, crianças, adultos, enfim, não importa a idade, né? Quantos adultos, de repente, desandam a explodir em vários lugares, né? Explodir em situações, porque fazem má gestão das emoções, aquilo gera um acúmulo de energia, e aquela energia tem que sair. E ela vai ou para dentro, implode numa doença,
né? Ou vai explodir com alguém que também vai ser extremamente maléfico, né? Então isso faz mal para a pessoa, faz mal para o outro, faz mal para o todo. Agora, gente, olha só. Até anotei aqui para lembrar de falar para vocês, né? Algo que me veio antes daqui do segundo. O que acontece? Vamos pensar agora a maioria aqui que são mães, né? Pensa na natureza, os filhotinhos que a gente acha um amor, né? Filhotinho de cachorrinho, filhotinho de leão, quem já viu em filmes, assim, são lindos, mas eles são repletos de energia. Você já viu uma leoa? Ela fica parada e eles brincam com o rabo da leoa, eles brincam com a orelha, eles sobem em cima, o filhotinho vira, dá cambalhota, morde ela e ela tá lá, né? Só plena olhando, porque ela precisa tomar conta, né, do entorno. Ela precisa caçar, ela precisa achar comida para eles, ela precisa ver o perigo, ela precisa ver aonde que eles vão andar, entende? Então, aquele monte de filhote cheio de energia e ela tem olha que interessante, ela não entra nessa energia dos filhotes, ela entende que aquilo é uma energia natural, que aquilo é uma energia de vida. Ela não se abala com aquela energia ela deixa vir até ela, mas aquilo ela converte em tranquilidade, em paz, em serenidade, porque aquilo faz parte da natureza, tá tranquilo, tá de boa, não tem estresse com aquilo, né? E ela canaliza no quê? No objetivo, na missão, no propósito, né? O que eu tenho que fazer? Ela tem que olhar o horizonte, ela tem que ver a comida, ela tem que pensar aonde que eu vou. Aí ela vai caminhando, olha para trás, vê se todos estão vindo, se não estão, ela espera, né? Então, mas assim, e se ela parar deitar de novo, eles vão subir em cima dela, cheio de energia, querendo brincar, porque eles precisam desenvolver musculatura, eles precisam brincar mesmo para aprender tudo, cair, levantar, né? Eles precisam depois, com o tempo, aprender a sentar, observar. Olha como a natureza, ela lida bem, né, com a energia, né? Eu agora tô falando de uma mãe com os filhotes. Que não muda muito a gente que tem filhos pequenos, porque eles não param, eles sobem, eles descem, eles vão, eles pulam, eles vêm, eles sobem no colo, eles querem colo, eles descem do colo, e não sei o que, aquele agita, aquela coisa. A diferença é como a gente lida com isso. A gente não lida com aquela serenidade, com aquela postura de leoa, né, plena de natureza, né, lá, assim, plena. E tudo bem, isso aqui é só, né? Isso aqui faz parte, são crianças. Não, a gente já tá lá assim, ai meu Deus do céu, que terrível. Ai, porque não sei o que lá. Ai, menino, você não para. Ai, porque não sobe. Ai, porque não sei o que. A gente, entende? A gente entra num conflito de algo que é natural. Muitas vezes as mães desgastam por coisas que são naturais, que são normais, que fazem parte dos filhotes, né? Que não precisava desgastar. E depois, uma hora que ela precisa colocar uma ordem, ela precisa colocar, ela não tem nem força, porque ela já tá, né? Porque já desgastou. Então, a gente precisa até observar mesmo como que os animais, quando eles não têm, já viu um cachorro quando ele tá preso, ele não tá solto, ele precisa de espaço e ele começa a roer tudo, ele rói tudo, ele precisa roer, por quê? Porque ele tá num ambiente, ele precisa se desenvolver. Então ele começa a roer pé de cadeira, ele começa a... Entende? Então tudo isso são energias que precisam ser o quê? Administradas. Então, os animais que estão no seu habitat, estão vivendo dentro da harmonia, estão vivendo nas leis divinas, está tudo certo, é uma coisa. Pega essa leoa e, de repente, coloca num cativeiro, coloca num lugar pequeno, coloca esses filhotes separados dela, vê se ela vai ter essa mesma plenitude, enfim. Então, o que eu quero dizer é que tudo depende de como a gente está administrando, como que a gente está gerenciando essas energias. E muitas vezes a gente entra em conflitos desnecessários porque a gente esquece, não lembra, não pensa, né? Não para fazer isso que nós estamos fazendo aqui, né? Então, eu falei da leoa porque era um exemplo que eu queria, né? Imagina se ela entra na energia deles, o tanto que ela ia se desgastar e ela ia perder
muitas vezes um filhote, ela ia se distrair, né, ali, não mexe no meu rabo, né, na minha orelha não, imagina, ela não ia estar atenta no propósito. E nós temos como educadores que estarmos atentos no propósito, na missão, né, algumas coisas vão fazer parte, né, do próprio desenvolvimento ali das crianças. Então, nós precisamos o quê? Canalizar energia, saber olhar energia, saber conduzir bem a nossa energia. Então, por exemplo, uma preocupação, quem não tem preocupação, né? Todos temos preocupações, mas pensa só, aquela preocupação que tá ali, ela tá consumindo o quê? Energia, porque você não para de pensar, você repete, aquele pensamento fica repetitivo. Enquanto não resolver, e se aquilo demora uma semana, se aquilo demora 15 dias, se aquilo demora um mês, e se aquilo não se resolve, e aquela preocupação que não sai da cabeça é uma má gestão, né, de pensamentos, de sentimentos. Então são pré-ocupações que geram ansiedade, né? E o que acontece? De novo, excesso de energia ali, parada, né? Ali todo dia, tá. E aí, como que a gente... Então, a gente tem que aprender sim a gerenciar sentimentos, pensamentos, saber delegar, saber entregar, ter a consciência, né? Olha, então se isso eu fiz, como é que eu vou trabalhar minha respiração? Como é que eu vou trabalhar o meu pensamento? Como é que eu vou trabalhar o meu sentimento? Eu tô preocupada, isso tem razão de ser ou não tem razão de ser? Isso depende de mim, o que não depende de mim? Não deixar durar, né, algumas coisas, por quê? Porque vão consumir energia. Então, por exemplo, tudo que a gente busca energia em excesso faz mal até no alimento, né? Uma pessoa que come, ela tá comendo o quê? Energia. Né? Ah, não, eu tô comendo fruta, verdura, tô comendo carboidrato, tá, ok, mas tudo é energia. Porque quando a gente se alimenta, nós não alimentamos apenas o nosso corpo, nós alimentamos o nosso ser por inteiro, porque é através da energia que a gente anda, que a gente pensa, que a gente fala, que a gente lê, que a gente estuda, que a gente trabalha, né? Então, quando a gente busca energia em excesso, faz mal. Sol em excesso, se você ficar lá tomando sol em excesso, vai fazer mal. Você não vai poder, você tem que até passar protetor quando você fica no sol muito tempo, porque senão você vai se queimar, e muito. E ele é uma energia. Então, olha só, a Manuela, exatamente. Gente, tá fazendo sentido? Assim, olha como que tudo é energia, e a gente precisa administrar energia, seja pensamento, seja sentimento, seja comida, seja alimento, seja energia do ambiente, do outro, tudo é energia, né? Um objeto é energia condensada, porque ele saiu de um pensamento, né? Alguém pensou um dia em fazer um copo. Não existia copo no planeta, né? Aquilo era uma energia mental que passou por uma energia condensada que formou um objeto. Então, tudo são diferentes níveis de energia, mas tudo é energia. Então, a fala é energia, o que eu tô falando é energia, tudo é energia. A gente se conecta por energia. Então, a gente precisa equilibrar as energias, né? E olha que interessante, nós somos energias e nós estamos o tempo todo sendo mexidos, movimentados por tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, tudo que a gente come, tudo que a gente fala, tudo que o outro fala. Olha que bagunça que vira, né? Então, a gente ter consciência é a primeira fase, né? Consciência. Tudo é energia, eu preciso aprender a lidar com a minha energia, equilibrar a minha energia em todos os sentidos, né? Por quê? Porque coisas acontecem, acontece mal-estar, acontece coisas que a gente não tá dando conta, ou enfim, a gente vai acumulando, vai descontando, vai buscando, ao invés de resolver um problema, busca na comida, né? E vai desregulando tudo, né? Eu falei do dinheiro. O dinheiro, por exemplo, ele é uma energia. O dinheiro é só uma energia. O dinheiro na mão de pessoas que são ambiciosas, egocêntricas, vaidosas, né? No sentido de só o ego ali, né? Poder, ganância, pessoas que são inescrupulosas, pessoas que não têm caráter, pessoas com propósitos baixos, né? O dinheiro vai fazer estragos, né? Vai fazer muitas coisas ruins. Por quê? Porque vai ter uma má gestão dessa energia.
Agora você pega o mesmo valor, a mesma quantia e coloca na mão de pessoas evoluídas, pessoas desapegadas, pessoas que querem fazer o bem, que têm propósitos elevados, que entendem que ali é só um meio para objetivos maiores, né? Entende? Vão fazer muitas obras, muitas coisas diferentes, né? Então, se a gente observar, a energia acumulada, ela não produz nada, né? Tudo que fica ali parado. Se você cada vez mais estiver comendo, você vai acumulando energia, você vai ficando o quê? Mais pesada, você vai ficando não só de peso, né? Mas você vai ficando mais desanimada, com menos pique para fazer as coisas. Então, imagina assim, você acumular de preocupação, você acumular de ansiedade, você acumular de sentimentos ruins, tudo que você acumula de energia, né? Então, a gente precisa lembrar que até conhecimento acumulado é um horror, né? A pessoa que acumula, ele tem obesidade mental. É a pessoa que ela não gira, ela não pega o conhecimento que ela tem e passa para outra pessoa. Ele não transborda isso. E ali você vai ficando obeso mentalmente, obeso de conhecimento. Então, até isso é energia. O conhecimento é energia, a comida é energia, o pensamento, o sentimento, a energia sexual, né? Quando ela é desregrada, também não é legal, né? Muitas pessoas se viciam enfim, pornografia, uma série de coisas, né? E é um desajuste que muitas vezes não está equilibrado. Um processo energético que é para ser equilibrado, saudável e benéfico. Então, todo o nosso processo energético é para a vida, não para a destruição. Deus criou tudo para manter a vida. E a gente tem que entender a energia para podermos fazer, inclusive o exercício físico é para ativarmos nossa energia que fica estagnada. Exatamente, Manuela, exatamente. Pensa aí, a Manuela tá falando, vou até dar um exemplo. Imagina uma pessoa, né, que tá lá num leito do hospital. O que acontece? Tem que ficar virando a pessoa de lugar, né? De posição. De lugar não, de posição. Por quê? Porque senão dá escaras na pele. Porque fica parada. A pele fica só em contato com o leito. Entende? Olha só. Por alguns dias vai formar feridas. Olha a seriedade que é isso. Olha a seriedade que é energia. Né? Então, ela está o tempo todo, gente, o tempo todo. Nós deveríamos até assim, pensar mais na energia, depois pensar na matéria, porque é tudo energia. A matéria deveria ser a última coisa. Nós deveríamos ter uma consciência plena do processo energético e depois a gente lida, porque se a gente tem uma consciência plena do propósito das coisas criadas, das coisas divinas, elevadas e criadas para a vida, e a gente começa a administrar essa energia de uma maneira harmoniosa para o bem, né, para o bem seu, para o outro e para o todo, muda toda a sua relação, né, com o alimento, com o seu pensamento, com o sentimento, com a vida, com o outro, com a energia, com tudo, né, com o corpo, com tudo. A gente busca o equilíbrio dessas forças, né? Enfim, deixa eu ver o que mais que eu anotei pra vocês, gente, que eu hoje anotei um monte de coisa pra falar. Então, água parada, né? Água parada, vocês sabem o que acontece com uma água parada, né? A água, ela precisa circular. Toda matéria, ela é uma energia que saiu, né, de um estado e passou para outro estado. Então, se você perceber a água, ela tem estados de transformação. Uma hora ela é vapor, ela não é o tempo inteiro só água, né? Ela evapora, ela também fica gelo, ela vira gelo, né? Ela vira neve. Então, mesmo na natureza, você repara que tem transformações. Tudo é movimento, né? A semente, ela não é mais a árvore que já tá grande, mas ela se transformou. Então, isso também é um processo de energia de vida. Olha só, tudo é energia. E as energias ruins, né? Não falamos delas. Por quê? Porque existem ambientes que você entra, não sei se você já sentiu isso. Eu já senti
várias vezes, até quando eu era estudante de faculdade, às vezes eu ia em alguns barzinhos, algumas coisas, nossa, me dava um mal-estar, né? E eu queria ir embora daquele lugar, porque a energia não tava legal. E depois eu ficava sabendo que ali tava com droga, ali tava com coisa, eu não tinha visto, mas estava. E aí, olha só, eu senti uma vibração diferente, uma energia diferente. E às vezes a gente tem, né? A gente sente a energia do lugar, a gente sente a energia da pessoa, a gente sente a energia do ambiente. Parece que aquilo, não sei, tá estranho. Às vezes pode estar lindo, maravilhoso, pode estar super arrumado, pode estar tudo, mas não parece que não vai, né? Para as pessoas que têm mais sensibilidade, consegue sim sentir, né, isso. E a gente precisa estar atento, porque nós precisamos alinhar a nossa energia. Muitas vezes você não vai mudar o outro, você não vai mudar o ambiente, né? Vai continuar daquele jeito, mas é uma opção sua conviver ou não em ambientes de alta ou baixa frequência, com pessoas de alta ou baixa frequência, com assuntos de alta ou baixa frequência, com músicas de alta ou baixa frequência. É uma opção individual, né? Uma opção individual. Então tem pessoas que vão ficar vendo programas sensacionalistas, né? Só de tragédia o dia inteiro. E tem gente que tá vendo coisas que evoluem o dia inteiro. Cada um é um. Isso eu tô trazendo uma proposta pra gente poder fazer um caminho evolutivo e um caminho de desenvolvimento de coisas mais elevadas, né? E precisamos fazer isso, e precisamos fazer isso com os filhos também. Porque no mundo, gente, tão conturbado, no mundo tão incerto, né? No mundo cheio de coisas, e é Covid, é não sei o que lá, é nananã, é política, é uma série de coisas, é problema mundial, é injustiça. A frequência mundial vai ficando muito baixa, né? E a gente não pode esperar do outro. A gente tem que fazer dentro do nosso núcleo, dentro da nossa casa, dentro do nosso ser. Olha, já é difícil a gente fazer dentro do nosso ser, né? Então, assim, se cada um fizer a sua lição de casa bem feito, elevar sua frequência, melhora do mundo. Melhora em termos energéticos? Sim, melhora, né? Então, nós precisamos administrar essa... Gente, tá fazendo sentido aqui pra vocês? Deixa eu tomar um golinho de água, porque eu tô falando. Enquanto isso, vocês escrevem pra mim se tá tudo certinho. E aí... nós perdemos energia também, de várias maneiras, gente. A Carla falou que sim. Então, beleza, vambora. Então, gente, nós perdemos energia de várias maneiras, né? Como que a gente perde energia? Quando a gente fala mal de alguém, quando a gente faz uma intriga, né? Quando a gente faz uma fofoca, né? A Sandra, tá fazendo sentido, yes. Então, vamos lá. Quando a gente tem pensamentos tristes, quando a gente se deprecia, quando a gente fica com o sentimento lá, sabe, ruminando aquele sentimentozinho ruim. Maravilhoso ensinamento, encantada. Ei, Meire, que bom! Bora lá, vamos melhorar nossa energia, gente. E é um trabalho diário, hein? Constante, mas eu quero, que vocês saiam daqui assim. Tá, uau, já entendi, vou administrar, vou estar consciente da minha energia, vou estar consciente mesmo, assumindo a rédea da sua vida, para você melhorar essa frequência em você, melhorar a frequência de onde você estiver, se blindar de coisas, sabe? Isso é super, super importante. Então a gente perde energia, perdemos, porque aquilo que a gente fala, como é uma energia, nós muitas vezes, se a gente vai falar mal de alguém, gente, isso para quem, eu gosto muito dessa área, né, de energia, nós temos um campo energético em volta de nós. E quando você faz uma foto Kirlian, né, da tua aura e tudo mais, quando você emite você vai falar mal de alguém, o outro talvez não receba essa energia, mas na sua aura forma um vão. É como se fosse uma ruptura. Abre um canal, abre um fecho ali. Ao invés da tua aura estar translúcida, ela já tá com uma coisinha para entrar coisa ruim para você. Então não compensa, gente, não compensa energeticamente que não saia, né, palavras ruins, que não saia intrigas, fofocas, nada, né? E interessante que isso é bíblico, né? Então eu falo que Deus é uma energia maravilhosa, né? O criador de todas as coisas, e Jesus veio para trazer esse ensinamento, Filho de Deus, né? Magnífico, trazendo uma grandeza e todos os ensinamentos ali, eu falo que você entende perfeitamente
o que ele traz, né? Para você se alinhar mesmo com vivências, com coração, com perdão, com tudo. E então a frequência nossa de pensamentos negativos, de falas negativas, de sentimentos negativos, tudo isso abaixa a frequência. E você já reparou, não sei se vocês já repararam, que às vezes um cansaço mental, ele é mais forte, mais significativo para o teu corpo do que um cansaço físico. Às vezes você pode ter ficado sentada o dia inteiro, mas se você tá com estresse, parece que você tá assim, detonado, que você tá acabado, parece que você fez 1 milhão de academia. E às vezes você não malhou nada. Mas por quê? Porque ele consome o quê? Energia. Então a energia mental, ela é muito importante. A mente da gente é muito importante. O jeito que você vai dormir é muito importante. Se você vai dormir preocupada, é muito importante. Isso acaba com a sua energia. O jeito que você pensa, até para dormir, o que você coloca ali de pensamentos antes de dormir é extremamente importante. Que seja um momento de gratidão, que seja um momento de lembrar de coisas boas, de colocar imagens boas, sentimentos bons para o futuro. Você tem que fazer um exercício. Nossa, é como eu falei, a energia ela existe. A gente ignora que existe e vive e vai vivendo. E vai vivendo. Devia ser o contrário. A energia, quando ela existe, nós temos que saber lidar. Então, nós temos que aprender a lidar. Como que eu vou lidar na hora que eu acordo? Na hora que eu penso, o que eu sinto, o que eu como, como que eu falo, o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu penso antes de dormir. Como é que eu tenho que fazer isso? Porque a vida é energia. A vida é energia. Nós precisamos administrar energia. A vida é administração de energia. Então, nós precisamos constantemente converter essa energia, né? E existem, interessante que existem máquinas, né? Se você pensar assim, tem lá o sol. E aí, a energia solar, ela é forte pra caramba, né? Daí, o que o ser humano pensou? Eu posso aproveitar essa energia e desenvolver placas solares, né? Por quê? Porque ela capta a energia do sol e ela faz o quê? Converte essa energia para elétrica, para você ter energia, luz, acender tudo, sem o custo, né, só da placa solar. Existem máquinas, por exemplo, para tirar equipamentos que tiram. Então a gente precisa aprender a converter, porque assim, olha, nós temos aproveitamento das energias, né? Aproveitamento da energia do vento, aproveitamento da energia da água para gerar coisas, aproveitamento da energia do sol para gerar coisas, aproveitamento até que eu estava falando sobre a água salgada, né? Já existe jeito de tirar o sal da água para ela ser potável. Então, aproveitamento de energia, aproveitamento de energia, aproveitamento de energia. O que isso nos ensina, né? Que nós precisamos aproveitar energia. Existem energias e nós precisamos aproveitar essa energia e converter para um uso. Então, tem lá o sol, aí a placa solar pega e aproveita para um outro uso. Então, nós precisamos entender isso, por quê? Porque às vezes tem energias que estão perto de nós, estão circulando, né? Às vezes ela pode ser mais intensa, ela pode ser menos intensa, mas você pode converter isso para alguma coisa. Então, por exemplo, você passa por alguma situação, se você tiver consciência que você fala, poxa, ok, isso aqui é uma energia forte, seja ela porque não foi algo legal, enfim, mas é uma energia. Eu preciso trabalhar isso rápido, entender e como que eu canalizo essa energia para poder utilizar em alguma coisa. E se eu consigo fazer esse processo rápido, ele não para em mim, ele não fica estagnado. Você não fica lá torrando no sol. Você aproveita a energia, né? Então, a gente precisa aprender a aproveitar essa energia, né? Como se a gente fosse máquinas de converter energia, né? Pra gente entender. A água da chuva, por exemplo, tem muitos prédios que tem captação, né? Muitas casas também, captação da água da chuva.
E aí aproveita aquela água, vai lavar todos os vidros do prédio, enfim, tem vários mecanismos aí que os prédios já são autossuficientes quase, né, de água e tal. Então, o que a gente tem que tomar cuidado? Só nós... Oi, Georgia, boa noite, bem-vinda. Bem-vinda ao Que Sou Mundo. Nós estamos aqui, ó, na energia. Que bom que você tá aqui. Só você pode gerenciar, gente, a sua energia. Só você pode gerenciar a sua energia. Então, você precisa tomar cuidado com a sua vida, com seus pensamentos, com seus sentimentos. Eu vou depois levantar uma lista de tudo que a gente tem que prestar atenção, né? Mas eu vou dar um exemplo aqui para vocês, pra gente já ir ticando aí algumas questões de energia. Então, por exemplo, um alimento industrializado e um alimento natural. Qual que tem uma energia melhor? Um saquinho de chips, um processado, ou se você pegar um alimento natural, né? Pode ser uma fruta, pode ser uma verdura. Qual que tem mais energia? Se a gente for pensar corretamente, independente de estética, independente de nada, você pensar em termos de saúde física, psíquica, emocional, espiritual e tudo mais, porque nós somos um todo, nós não somos partes, nós somos um todo. O que acontece? Você nem tem coragem mais de comer coisas que não tem energia, que tem energia baixa frequência, né? Entende? Então, quando você começa a olhar a vida com os olhos de energia, até as suas escolhas, você vai pensar, você fala, nossa, que tipo de energia que eu tô colocando dentro de mim? Que tipo de energia estou colocando dentro de mim? Estou colocando energia de vida? Estou colocando energia de morte? Estou colocando músicas que elevam ou músicas que vão levar minha frequência lá para baixo? O que eu estou vendo? O que eu estou... Entende? Nós nos alimentamos de vários lugares. Nós não alimentamos só pela boca. Então, músicas, filmes, né? Aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você fala, aquilo que você come, aquilo que você sente, as pessoas com que você anda. Então, tudo isso é energia. E nós precisamos cuidar dessa energia. Então, imagina uma criança, né? Vocês que são mães aqui, imagina a criança que ela fica ligada em eletrônicos, comendo bolacha recheada, chips, friturinha pra lá, pra cá, refrigerante. Se ela, vamos supor que ela tem um ambiente mais estressante, que tipo de frequência, que tipo de energia esse serzinho tá crescendo, tá evoluindo? E depois, o que acontece, né? Falar sobre isso, fazer um parênteses aqui. Muitas crianças são diagnosticadas hoje em dia com déficit de atenção, com hiperatividade, com isso, com aquilo. E o que acontece é que muitas vezes você vai ver o que de fato ocorre, como é um contexto, gente, como é um contexto, nós temos que olhar o ser humano de uma forma integral. Ali tem muitas coisas para corrigir, nutricionais, né? Eu já tive casos, por exemplo, há muitos anos atrás até, né, de uma mãe que estava reclamando do filho, que não prestava atenção em nada, que não na escola, isso e aquilo. E eu faço uma anamnese muito completa. Eu não olho o ser humano só por um aspecto. E daí quando chegou na parte nutricional, né, e aí, ele é bom pra comer e tal? Ai, não, ele só come, era arroz... Como é que era? Arroz, pepino e tinha não sei o que. Não sei se era arroz, um pedaço de frango e pepino. Um negócio assim, era isso, mas nada. Nada, não tinha mais nada. Nada. E aí as porcarias que vinham em volta, né? Desse entorno, assim. Um salgadinho, um refrigerante, uma bolacha e tal. E daí você fica pensando, tá, uma criança que já tá lá pelos seus 9 anos e com uma nutrição, que eu não sei nem, né, lá de quando que era, não lembro agora,
como é que essa criança tem nutriente para prestar atenção numa aula. O cérebro dela precisa de energia, energia de qualidade. Então, nós temos que lembrar que tudo que é convertido em energia, porque o alimento que a gente come, ele é convertido em quê? Em energia. Energia para os órgãos funcionarem, para o cérebro funcionar, né? Para tudo correr bem, para as células funcionarem. Então, nós precisamos colocar coisas de qualidade para dentro de nós, em todos os sentidos. Então, a gente tem que priorizar, né, a nossa vida também, porque muitas vezes nós temos muita perda de energia, como eu falei, não só quando a gente fala, mas a gente não está focado, a gente não sabe o que fazer, né? É como aquela leoa que eu falei no começo, com aqueles filhotes. Se ela fica muito dispersa ali, se ela de repente ela cuida de um filhotinho, depois ela cuida de outro, depois ela pensa que ela tem que pensar no perigo, daí ela volta com outro filhote, aí ela vai dar bronca em 3, 4 filhotes porque estão mexendo no rabo dela, aí ela lembra que ela tem que caçar, mas daí ela volta porque mais um ali, entende? E aí ela não faz nada, porque ela nem toma conta do propósito, ela nem educa direito, ela nem vai atrás da comida, e aí ela se perde. Então, por isso que a gente tem que ter muito claro qual o nosso propósito naquilo que nós estamos fazendo e como nós vamos gerenciar a nossa energia, né? E isso é um processo evolutivo, porque nós estamos aqui para evoluir, ninguém está pronto, esse é um processo, e é um processo realmente muito real, porque nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. Nós somos seres espirituais que habitamos um corpo. Nós somos seres eternos numa experiência corpórea. Nós viemos do eterno, vamos voltar para o eterno e nós temos uma passagem. E nessa passagem, nós temos que aprender a gerenciar essa vida de energia abundante e divina. Porque Deus é abundante e é maravilhoso e derrama todos os dias, tudo está acontecendo, né? A energia do nascer, a energia do fluir, né? As vidas que ainda vêm para o planeta, né? Deus ainda acredita na humanidade, porque nasce crianças, ainda nasce, ainda acredita aqui na humanidade, em tudo. Então, nós precisamos realmente começar a olhar a nossa vida e ter cuidado, né? Cuidado com a nossa energia pessoal, nossa energia corpórea, nossa energia mental, a nossa energia financeira, a nossa energia sexual. Tomar cuidado, zelar. Cuidado com a vibração do coração, né? Ah, quem tá aqui? Nancy, bem-vinda. Agora que eu te vi que você entrou. Então, a gente precisa, por exemplo, tomar muito cuidado com aquilo que a gente emana do nosso coração. Por quê? Porque os nossos objetivos, gente, eles não são realizados na nossa mente. Muitas vezes você fala, nossa, eu vou fazer pensamento positivo, então eu só vou ter pensamento positivo daqui pra frente, eu só vou pensar coisa boa, nossa, eu só vou fazer tal coisa. Só que se teu sentimento é um sentimento que tem culpa, que tem raiva, que tem rancor, que não tem perdão, que tem coisas presas, o que acontece? A vibração do seu coração é uma frequência que emana muito mais, de uma maneira muito mais potente do que a frequência do teu cérebro, do seu pensamento. Então, aquilo que você sente é mais importante do que aquilo que você pensa. Por isso que a fé, que é uma energia, a fé é você acreditar que algo já aconteceu sem você ter visto, certo? A fé é você acreditar que algo já aconteceu sem você ter visto. Então, o que significa isso? Significa que você já sente como se fosse real. Essa é a fé. É uma energia de confiança no divino, no Criador, no propósito, que acessa o seu coração com a essência divina e você tem a plena certeza de que aquilo já é real e você vive como real porque você entregou para que o universo, Deus, o Criador, realizasse.
Então, olha só, a fé é uma energia. Agora, vamos supor que a pessoa tem aquela fé assim, eu vou, não, acredito. Daí, no outro dia, depois de 48 horas, mas será mesmo? Mas não sei, né? Eu acho que não, né? Eu vou dar uma olhadinha. Não. Entende? Então, você não conectou, você não, de fato, você não acredita. Sabe aquela história da semente? Você planta a semente na terra. E aí você acredita que vai nascer a árvore. Só que daí você rega, passa uma semana, nem um brotinho pra fora. Daí você fala, será? Gente, será que essa semente é boa mesmo? Deixa eu dar uma olhadinha. Vai lá e cutuca a terra. Aí quando você faz isso, que ela tá brotando lá embaixo, você já estragou. Então, a fé é uma energia que precisa de uma conexão real, entregue, né, do teu coração, do melhor da tua emoção, como se aquilo já fosse real. Então, temos que tomar cuidado, sim, com aquilo que emana do nosso coração, né? Que mais que eu anotei aqui para vocês? Deus que já investiu tudo, né? Que mantém toda a energia circulante. E nós temos que fazer o quê? A nossa parte, que é o quê? Administrar essas energias, né? Administrar a energia. Por quê? Porque o corpo, ele se mantém vivo, esse corpo que nós temos aqui, que é o templo, né, do Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus. Então, esse templo aqui, ele se mantém vivo porque tem uma energia circulante. O dia que essa energia não estiver mais aqui, o corpo para. E aí é outro estágio de vida. O corpo só se movimenta porque existe uma energia movimentando ele. Uma energia de vida terrena, aqui, né? Que a gente está vivendo um processo espiritual no corpo, um processo espiritual na Terra. E aqui nós temos essa energia. E como nós vamos lidar com a nossa energia, né? E aí precisa de ter um esforço? Sim, gente. Por quê? Tudo que é de Deus, existe um esforço. Pensa aqueles pássaros que migram países, sai de um país na América do Sul e vai até a América do Norte. Eles dormem em voos noturnos. É incrível isso. Eles dormem voando. Chega numa altitude e eles dormem. Eles vão só planando e vão dormindo. Olha que energia que é essa, né? É muito incrível isso. Então imagina que tudo na natureza tem um processo, né? Tem os peixes que vão fazer a piracema, tudo, a água, como é que ela se locomove. Então a gente tem que lembrar que na natureza tudo está em movimento, tudo está sendo feito, né? Não tem nada pronto, não é que não tem nada pronto, mas a natureza ela precisa fazer o seu caminho. O mar precisa ir e vir, tem as marés, né? Como eu falei da lua, que está maravilhosa, que rege marés. Então, a lua vai mudando, tudo, né? Então, gente, o que acontece? Nós precisamos fazer a nossa parte. Precisa de esforço? Sim, precisa de movimento, precisa de esforço. E é interessante, eu falo isso, porque não tem nada que travou, já voltou, né, gente? Voltou, né? Então, não tem nada que seja de mão beijada. Não vai chegar lá e falar, olha, tá aqui. Você não precisa fazer esforço nenhum, está aqui. Não, nós precisamos fazer o nosso movimento, né? Porque nós somos seres em evolução. Então, não tem como passar pela vida achando que eu vou ficar só parada lá e não vou fazer nada pro meu processo evolutivo e pronto, né? Eu vim ser um nada, né? Nada. E aí, imagina agora, gente, a mãe explodindo toda hora com os filhos, né? É igual eu falei, imagina a leoa tá lá toda hora, ficando brava. Ou mesmo quem tem cachorrinho, ou tem gato em casa, enfim, não sei, que já tiveram cria ou já viram, né?
ela tá lá e ela tem que ter paciência, que às vezes tem aqueles vários filhotinhos ali, estão mamando e sobe, desce e vai e volta. Ou se você já teve filhote em casa, gente, eles não param, né? Ele não sabe nada ainda e tal e coisa. E pega um cachorrinho que você já tem mais alguns anos, que ele, ou um gato, enfim, eles já sabem, né? Eles já têm mais uma energia mais tranquila, eles já dominam, já mudaram a frequência. Então a gente precisa entender tudo isso, né? Para termos saúde emocional, saúde física, saúde psíquica, saúde relacional, né? Então, uma mãe, por exemplo, que ela faz uma má gestão das emoções, ela começa a explodir com os filhos toda hora, né? Qualquer coisa é motivo de bronca, qualquer coisa é motivo de grito, qualquer coisa é motivo de apavoramento, qualquer coisa é motivo... E isso é um desgaste enorme, vira um caos, né? Então, tem muitas coisas que, às vezes, a gente tem que fazer o quê? Estar atento no propósito, né? As coisas assim, ó, vai ter uma bagunça mesmo, vai ter subir no colo e vem e vai, tem brinquedos ali, mas vamos no propósito, ó, vamos organizar, ali tem o lugar de guardar os brinquedos, vamos fazer isso aqui, né? Mas ela tem que ter o quê? Aquela sabedoria, outro tipo de energia. Como não dá para entrar, se você entrar de sola com um adolescente, né? O tempo inteiro, tem coisa que você tem que deixar passar, depois você tem que ter sabedoria, tem que saber a hora de conversar. Então, a gente precisa saber administrar a nossa energia o tempo inteiro, né? Que mais? A lei do dar e receber, né? Nós precisamos entender que há uma troca energética e muitas vezes você está naquilo que você ou dá muito e recebe pouco, ou recebe muito e dá pouco, né? A gente precisa, tudo na vida a gente precisa equilibrar, né? O amor é uma energia. Mas dar muito amor é ruim? Se você tá dando mais do que você tá fazendo pra você, não é bom. Você tem que fazer pra você também. Então, quando a gente fala amar a Deus sobre todas as coisas, ele não falou assim, ó, ame a Deus sobre todas as coisas e ame intensamente o próximo. Pronto. Aí continua os outros mandamentos. Não, ame ao próximo como a si mesmo. Muitos precisam desse controle emocional, ultimamente está bem complicado. Pois é. E na verdade é o autoconhecimento que vai fazer a evolução. Porque cada um tem uma história. Cada ser humano veio de uma família de origem e veio de uma ancestralidade e carrega várias coisas. Só que se ninguém quer fazer sua tarefa de casa, aí fica complicado mesmo, né, Jorge? Exatamente, você falou muito bem falado. Muitas pessoas estão complicadas porque não querem olhar, fazer esse movimento interior de cura. E aí, puf, joga pro outro, joga pra situação, joga pro mundo, joga pra esposa, joga pra não sei quem, e não se cura. E vai repetindo padrões. Por quê? Porque não cura. Não quer olhar aonde precisa ser curado, onde precisa... Por quê? Porque isso requer esforço mesmo, dedicação, né? Esse processo evolutivo, gente, ele vem pelo amor ou pela dor. A natureza, o que acontece? Ela é sábia. Tudo que é criado tem sabedoria. Se Deus é um criador sábio, concorda que nada na vida não é sábio. Mas como assim, Denise? Tem toda coisa errada, tem tanta coisa... já teve guerra, já tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo. Tá. Por que tem isso? Tem isso porque o ser humano foge, porque são muito ligados à matéria. O ser humano foge da sabedoria. Ele quer fazer do jeito dele. Ele quer fazer com a inteligência dele. Ele quer fazer a maneira que ele acredita que é correto. Aí ele mesmo sofre com a má escolha do seu livre-arbítrio, porque ele tem a liberdade. Aí ele faz mau uso dos recursos. Então, assim, ó, pensa só. Ele tem tudo, né? Ele tem tudo. Ele tem um mundo maravilhoso, lindo, esplêndido, uma terra abundante, maravilhosa, que de manhã cedo são pássaros cantando, céu maravilhoso, ou qualquer terra que você planta, se você pegar um vasinho desse tamanho, plantar, vai nascer tomatinho, vai nascer tudo. Você tem todas as oportunidades.
todos os dias um derramamento de bênçãos, um derramamento de misericórdia divina, um derramamento de amor, um derramamento de tudo, tem tudo. O ser humano nega tudo isso, ignora, não é nem grato, quer tocar a vida do seu jeito, com o seu entendimento, com o seu livre-arbítrio, com o seu achismo, que ele acha que está correto daquele jeito, sem observar as leis divinas, sem observar nada. Eu quero só isso aqui ligado na matéria, como a Georgia colocou, né? Quem é? Exatamente, ligado na matéria. O ter, né? O ter para eu ser. Eu tenho o ter para eu ser. O ter para eu ser. E aí as consequências vêm. Agora, as consequências vêm porque o Criador é mau, porque não, ele vem porque o ser humano faz um mau uso da sua própria liberdade. E como a vida é sábia, ela ensina o tempo inteiro. Ou é bênção ou é lição. Tudo é ensinamento, tudo é sabedoria. A dor é sabedoria. Quando dá errado, seria para o ser humano parar e falar assim, nossa, pera lá, não tô feliz, né? Não tá dando certo. Esse caminho não foi bom. Por quê? Porque aquela dor tá ensinando. Olha, então, aqui não é o caminho melhor para você, é para lá. Só que o ser humano ainda assim teima, né? Não quer aprender. Então, tem que aprender pela dor e também pelo amor, né? Porque a dor, ela é sábia, ela vem ensinar. Qualquer coisa que acontece, se você conseguir extrair o aprendizado daquilo, opa, deu um salto evolutivo. Você deu um salto evolutivo. Aconteceu tal coisa, o que você extraiu dali? Deixa eu entender. O que ressoava dentro de mim que eu fiz isso com a minha vida, ou eu atraí isso, deixa eu entender, deixa eu evoluir. E a gente faz um caminho evolutivo. Então, a gente cuidar da nossa própria vida, gente, é administrar tudo isso que acontece dentro de nós. Por quê? Porque não adianta projetar no outro. A nossa felicidade tá no outro. A nossa realização tá no outro. Ah, não, a administração da nossa energia tá no outro. Ah, não, porque o outro falou, o outro fez, o outro disse, o outro não fez, o outro... Não, eu tenho que administrar a minha energia. O que eu faço com esse entorno que eu vivo, né? Se eu vou mudar desse entorno ou não, quais são as companhias que eu ando, o que eu vejo, o que eu não vejo. Vou contar um fato para vocês. Fato meu, real. Eu tenho mais de não sei quantos anos que eu não vejo, desde a adolescência, porque eu fazia faculdade período integral. Eu sempre gostei muito de fazer atividade física, esporte e tal, e minha faculdade era extremamente puxada, porque era das 8 da manhã às 6 da tarde. E na época eu nem tinha carteira de motorista, a faculdade era longe, então eu chegava em casa lá pelas 7h30 da noite. Enfim, e eu dava aula particular, eu fazia curso à noite, a minha vida era lotada e lotada de coisa para ler, para estudar. Chegava final de semana, ou eu curtia descansar no sábado, ou era domingo, não era nem os dois. Ou era um, ou era outro. Então, por quê? Porque não dava tempo, tinha que fazer tudo isso. E por que eu tô falando isso? Já esqueci. Por que eu tô falando isso? Eu esqueci. Deixa eu lembrar por que eu tô falando de energia. Ai, gente, eu fui contar da faculdade, deixa eu lembrar. Calma que eu vou lembrar agora. Porque que eu... Olha eu chegando já nas 23 horas, gente. 12 minutos. Tá na hora de acabar aqui, a gente vai conversando. Peraí que eu vou lembrar. Calma que eu vou lembrar. Gente, o que eu tava falando de energia? Gente, calma que eu vou lembrar. Enquanto isso, eu vou falando outro assunto, daqui a pouco vem. Então, quando a gente cuida da nossa própria vida, a gente tem que cuidar da culpa. Nós temos que ver se a gente está com energia acumulada, olhar os nossos pensamentos, olhar os nossos sentimentos, olhar o tipo de alimento que a gente alimenta, olhar o tipo de música que a gente ouve, olhar o tipo de conversa que a gente tem, olhar se a gente está falando mal de alguém, que tipo de pessoas... e a questão de colocar no outro, né, que eu estava falando, daqui a pouco vai vir alguma coisa de faculdade. Colocar no outro, e depender que o outro, né, gerencia a nossa própria vida, a gente acha que o outro vai resolver o nosso problema, que o outro vai resolver o nosso conflito, a gente acha que o outro vai trazer a nossa felicidade, que o outro vai... E a gente entra num looping, né? Porque a gente depende, fica
sempre achando que é o outro. Então a gente precisa realmente aprender a administrar a nossa própria existência. E também fazer algumas blindagens. Por quê? Porque existem energias que às vezes estão circulando e que você estiver desatenta ou você tiver de uma maneira sem administrar bem a sua energia e você estiver mais fraco ali por algum motivo, você pode sentir, né? Tem pessoas realmente que sentem a energia à distância, né? Sentem, por exemplo, eu tinha até um colega meu que a gente fazia à distância, a gente fazia treinamento de energia. Umas coisas muito assim, mas eu fiz muito isso quando eu estava na faculdade, mais ou menos. Não era isso que eu ia contar da faculdade, daqui a pouco vai vir, espero que venha. Aí esse amigo meu, uma vez, ele estava indo viajar para os Estados Unidos e no dia que ele foi viajar, eu vi a cena, eu tenho essa cena até hoje, eu vi a cena dele dentro do avião, eu vi a roupa que ele tava e tal, e tal, tal, tal. E depois, quando ele chegou nos Estados Unidos, eu contei, falei, nossa, eu vi o local que você sentou no voo e eu vi a tua roupa, né? E ele falou, caramba, eu tava com essa camisa, eu tava com essa calça, com essa camisa e realmente sentei nesse lugar. E teve uma vez que eu estava lá na minha casa e, não sei, era um final de semana e me deu uma vontade muito... Eu gosto muito de lugar alto, hoje eu fiz até uma postagem sobre lugar alto, eu gosto muito de vista de lugar alto. Mas eu estava em casa estudando e eu falei assim pra minha mãe, eu vou dar uma saída porque assim, era tarde, 4 horas da tarde, vai ser um domingo. Eu falei, eu preciso ir num lugar alto, eu preciso ir num lugar alto. Eu tava com vontade de um lugar alto, eu queria ir num lugar alto, eu queria ir num lugar alto. E eu não sabia explicar por que me deu aquilo de sair pra ir num lugar alto. E a cidade que eu morava não tem lugar alto, assim, mais ou menos, porque não é uma cidade montanhosa nem nada, e eu não morava em prédio, em casa. E eu fui num lugar, assim, que tem uma vista do pôr do sol, que era uma avenida, e a avenida faz assim, então eu fiquei lá no alto, assim, vendo o pôr do sol. E voltei pra casa, não entendi nada, porque que me deu esse negócio de ir pra lugar alto, tal, tal, tal. E aí, né, passou uns 2 dias, ele pegou e me falou, ele tava nos Estados Unidos, ele falou assim, nossa, eu fui eu não sei se ele tava em Las Vegas, onde que ele tava? Ele falou, eu fui num prédio, nesses arranha-céus, assim, que tem, né, vistas maravilhosas. Ele falou assim, eu vi um pôr do sol tão maravilhoso, tão maravilhoso, tão maravilhoso, mas eu lembrei tanto de você, eu lembrei tanto de você, tanto, tanto, tanto de você. Aí eu falei, que dia que foi? Pumba, o dia que eu senti. Entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso? A energia, ela não tem limite, ela não tem espaço. Por isso que a gente conecta com Deus, né? Que habita dentro de nós, porque nós temos o Espírito Divino, somos criaturas do Divino, então nós podemos acessá-lo, né? Mas ele não tem espaço, a energia é algo que ela transcende, que ela vai, né? Por isso que eu falei de ambientes. Então, nós temos como seres divinos muitas potências, né? De curas, de curar pelas mãos, só que a gente não desenvolve. O ser humano, ele está muito aquém do que ele pode fazer, muito aquém. Porque ele pode fazer coisas maravilhosas, né? Ele podia estar fazendo milagres, curas, fazendo muitas coisas. Só que o ser humano não se desenvolve nessa área. Então a gente precisa colocar, porque todos aqui de vocês, todas, Marina, Marcela, Ana Luísa, todos que estão aqui, todos são filhos do mesmo Criador. E tem dons, e tem talentos, e tem coisas maravilhosas. Então a gente precisa elevar a nossa frequência até para que isso venha como é que fala? Surgir, né, na nossa vida. Gente, o negócio da faculdade, daqui a pouco eu lembro. Então, nós temos que fazer isso, gente, de que maneira? A gente faz isso de uma forma, muitas vezes a gente fala assim, nossa, mas para fazer o extraordinário, para fazer aquela coisa gigantesca, para fazer algo, né, é muito incrível, muito grande, né? A gente tem que lembrar que tudo que é grande é realizado no simples. É realizado no básico. Então, se eu falar assim para vocês, vocês conseguem durante um mês, todas as noites, captando, conversando, canalizando toda a energia de ensinamento. Ai, que legal, Sandra! Muito bom, excelente, isso mesmo.
Então, ó, vamos supor que a gente fale assim, ó, todas as noites eu vou fazer um momento de 10 minutinhos para eu poder desligar, agradecer, fazer três agradecimentos, dormir com o pensamento que muitas coisas boas vão acontecer para nós e tal. Se propõe a fazer 30 dias. Vê se você consegue. Você vai fazer um dia, no outro dia você esqueceu, no outro dia você foi dormir, você estava com pressa, no outro dia você estava com tanto sono que você deitou, encostou e dormiu, no outro dia você lembra de novo. Por que eu tô falando isso? Porque, gente, as coisas mais simples, às vezes, são super difíceis de fazer. Então, a gente não tem que pensar no grande, a gente tem que pensar no pequeno. Se você ter controle, sabedoria, igual a leoa lá com os filhotinhos, numa hora que as crianças estão agitadas, é algo grandioso no pequeno. Fazer uma escolha saudável do que você vai comer ou tomar um pouco mais de água é uma escolha no pequeno. Vai repercutir depois na vida? Vai. Mas as grandes mudanças são feitas no pequeno. São feitas nas pequeníssimas coisas do dia a dia. Eita, Lilica, que tá a Lilica tá aqui do lado, que ela só tá aqui ronca. Então, toda mudança, a gente não pensa lá na frente, lá enorme. Você pode pensar como projeção, para você ter aquela questão da fé. Mas é nas coisas simples do dia a dia, sabe? Você ter o gerenciamento da tua energia, de um pensamento que você vê, que você tá tendo um pensamento autodestrutivo, é ali, é desse tamanhozinho, é pequenininho. Então, nós temos que entender o poder que existe no agora, o poder que existe nas escolhas, o poder que existe. Olha, quantas vezes você não tá muito bem, se você mudar, né, mudar a música que você vai escutar. Às vezes eu até coloco isso nos stories, eu falei, gente, às vezes eu me levanto com músicas de Deus, de louvor, o que seja, que traz coisas boas, né? Um beijo na Lilica. A Lilica tá aqui, grudada aqui atrás. Daqui a pouco eu pego ela. E então a gente tem que fazer isso. A gente tem que aprender muitas vezes a nossa energia tá baixa por algum motivo. Pode ser hormonal, pode ser de cansaço, pode ser de má alimentação, pode ser de preocupação. Tenta identificar, né? Ver o que você pode fazer para reequilibrar aquela energia. Tenta ver. Vai lá pisar numa grama, vai lá tomar um banho com água e sal, vai lá respirar um ar puro, né? Vai lá conectar com alguém, dar um abraço, escutar uma música boa. Cada um tem o seu jeito, né? Então a gente precisa aprender a administrar aquilo que está dentro de nós, né? Com atitudes. Então, administrar nossa energia, ela é super importante, né? Fazer escolhas saudáveis para a vida da gente. Né? Então, antes de dormir, por exemplo, tem um ritual para acalmar você, a luz, né? Se você vai ler um pouquinho, não ficar com o celular direto na cama para poder dormir. Então, isso tudo é energia. As crianças, elas estão mais estressadas, elas estão mais irritadas. Tem pesquisa, gente, que mostra como esses jogos estressam as crianças, como o eletrônico estressa a criança. Como o eletrônico deixa as crianças mais irritadas. Tem um estudo que uma vez eu vi sobre música, né? Que eu falo muito sobre música clássica, até para gestantes, canto gregoriano, músicas elevadas e tal. E mesmo para desenvolvimento da inteligência infantil, às vezes deixar uma música bem baixinha assim, né? Clássica, calma, é uma outra vibração, né? Do que músicas mais agitadas. E a gente vê que muitas músicas que tem nesses joguinhos, músicas que já fizeram pesquisas sobre músicas de frequências mais baixas, que tem uma agitação maior, que as crianças brigavam mais entre si, que os irmãos brigavam mais entre si. Então, tudo é frequência. O que a gente sente é frequência. É interessante que quando a gente olha, por exemplo, identifica algo no outro, muitas vezes a gente precisa curar aquilo dentro de nós. E aí é interessante, porque você pode exercer o poder de cura
A partir do momento que você identifica algo no mundo, você pode começar a curar dentro de você aquilo que você identificou no mundo. Só que esse é papo para um outro segundo. Vamos lá. Vamos ver aqui. Que mais? Pra gente ir terminando. Se a gente não faz gestão da nossa própria energia, nós nos tornamos muito vulneráveis, né? A gente entra em tudo que falam da gente, a gente reage a tudo, descompensa, né? Porque daí vai comer a mais, vai fazer uma série de coisas descompensada. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que fazer a nossa parte no caminho, né? Pegar aquilo que a gente vai tomando conhecimento, aplicando na nossa vida, sentimos até as dores, sentimos até as dores, sim, sentimos até as dores do mundo, exatamente. Vê quando a gente vê alguma coisa, gente, como aquilo dói na gente, né? Como dói. Então, nós somos um todo, né? A Terra é um todo, nós somos um corpo só. É como se a gente fosse célula de um mesmo corpo divino. Então, o que acontece em um, repercute em todos. Eu já falei isso num segundo lá atrás, mas eu tinha muita dificuldade quando era mais nova, né, adolescente, de entender. Mas imagina que a minha atitude vai mudar o mundo, né? Não vai mudar o mundo. Assim, realmente, se você pensar por um lado lógico, você não é que você vai mudar o mundo, mas e nesse momento precisamos nos fortalecer, exatamente. Frequencialmente, isso mesmo, Nancy, frequencialmente o que acontece? Imagina um corpo e cada um de nós somos células do mesmo corpo. Se tem uma célula doente, o corpo todo sofre. Agora, se mais células vão sarando, vão curando, o corpo também se beneficia. Então, é nesse pensamento que a gente deve pensar que a nossa evolução ajuda a evolução do mundo. Que é nosso papel evolutivo, nosso papel de brilhar coisas boas, gente, não vamos esperar circunstâncias. A gente tem que tentar fazer um trabalho realmente de cura, de bênção, de amor, né? A gente tem que fazer um trabalho diferente energeticamente, porque isso ajuda a elevar a frequência até da Terra, né? Cada um, até eu coloquei que a gente, né, quando a gente trabalha a energia da gente, repercute nos filhos, porque os filhos, eles têm um radar muito mais aguçado do que os nossos adultos, né? Então, eles sentem o ambiente, você não precisa falar nada, eles sentem, né? Aquele ambiente que tá pesado, aquele ambiente que não tá bom, né? É interessante que a criança, ela sente, às vezes, não sei quem fez lá a comidinha, e você foi lá, a mãe fez a comidinha. A criança fala, nossa, parece que do outro não tem gosto, mas é porque tem o quê? Tem o carinho da mãe, tem o amor da mãe, é a energia que tá ali, né? Vamos lá. Até para terminar, eu trouxe um exemplo aqui. Imagina, para vocês verem o pequeno e o grande, né? Que eu tava falando assim, um fato pequeno, como impacta no todo, no grande. Há uns anos atrás, quando eu tava num grupo, que eu faço trabalhos de grupos, né? E eu tava com um grupo de adolescentes e eu falei sobre isso, né? Eu falei, bom, então vamos imaginar que por um dia, apenas um dia, uma cidade, imagina a sua cidade, onde você mora, apenas um dia, só um dia, da hora que acorda até a hora que dorme, que não vai nem dar as 24 horas, mas só naquele período, que se fosse das 8 da manhã à meia-noite, que fosse aquele período, ninguém jogasse nada na rua, nenhum lixo no chão, por um dia. Imagina o impacto. Imagina vamos supor, eu falava isso para eles, imagina, então, vamos supor que ali no bairro seu, por um dia, as pessoas fossem só generosas, calmas e com cortesia, tratassem todo mundo bem, por um dia só, um dia.
Imagina o que isso tinha de repercussão. Imagina lá do lixo, um dia que ninguém jogasse nada na rua. Por um dia. Então, olha como o impacto, a gente esquece do poder do pessoal. O pessoal, quando soma o meu com o teu, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, é o todo. E a gente esquece disso, né? A gente acha assim, não faz tanta diferença. Mas é a soma, é a união, é a unidade, né? É o estar juntos. Então, a gente tem que ter esse pensamento e levar, né? Seria maravilhoso. Então, a gente tem que divulgar isso, né? Porque a gente tem que fazer uma soma, e somando, né? Então, grandes mudanças começam nas pequenas coisas, gente. Não é nas grandes coisas. As grandes mudanças são pequenas. Pequenas atitudes de consciência. Então, para finalizar, né? Eu acho que ficou claro para vocês, né? Como a gente tem que compreender que nós somos seres espirituais, né? Que a energia é tudo é energia, né? Tudo é energia. Deus Criador é uma energia enorme, criativa, né? Se você transcender mais ainda, você fica imaginando como criou, né? Um universo, como criou um sol, como criou uma potência daquele, como criou um sistema solar, como criou, né? Outras galáxias, como criou tudo. É uma energia criativa magnífica, estupenda. É uma energia criativa, uau, de uma potência, pensa a nossa Terra, né, o planeta que a gente vive, desde o subsolo, né, minerais, riquezas, pensa tudo que existe aqui. É muita energia. Falando em pedras, tem pedras, né? Pedras aí que você pode também ter perto né? Não dormir com o celular do lado da cama, não dormir no quarto com o celular. Ter pedras, né? Que são essas pedras que trazem também energias, né? Que você pode manipular, pisar numa grama, enfim. Lembrar que nós somos seres naturais, nós somos seres criados, né, criaturas assim como todos os outros seres, só que nós ainda temos esse poder, né, que nos foi dado pela nossa racionalidade, pela nossa liberdade, de conectarmos por opção, né, entendermos por opção, amarmos por opção, evoluirmos aqui. Então a gente tem que realmente fazer nosso processo evolutivo e para isso não tem como viver aqui esquecendo que somos seres espirituais e tem energia, né? Então é isso. Nós temos que lembrar que tudo é ordem, não é caos. A gente acha que é caos porque o ser humano faz a má escolha, né? Através da sua liberdade, do seu livre-arbítrio, mas a vida é ordem. A vida não é caos. Tá tudo fluindo, tá tudo acontecendo, a lua cheia maravilhosa tá lá, depois ela vai passar para a lua minguante, né, com ou sem problema no mundo, ela vai continuar fazendo o papel dela. Então a vida ela tem ordem, e ela tem ordem também na sabedoria evolutiva que cada um tem que fazer aqui. Então a gente tem que estar atento, porque nós temos um processo evolutivo, um processo de cura, né, de várias coisas que às vezes nós trazemos. E quando a gente começa a entender e tem esse despertar, nós conseguimos fazer com que aquilo que era a nossa lição, a gente aprenda e a gente transborde para outras pessoas, que a gente ajude a curar outras pessoas, que a gente ajude a entender melhor, né? Então, por isso que eu falo, a gente tem que aprender a administrar. Olha, uma coisa que eu já falei em segundo, mas eu vou repetir. Cuidar da nossa própria vida, gente, já é um trabalho e tanto. Então, assim, esqueça a vida dos outros, não se preocupe, não tente ser igual a ninguém, não pense na grama do vizinho, não tente se comparar, porque, assim, cada um tem o seu processo evolutivo e cuidar da vida da gente, eu tô com meu cabelo aqui que eu mexi, cuidar da vida da gente já dá um trabalhão. A gente administrar a nossa própria energia já é bem trabalhoso, então esquece, né? Não preocupa tanto assim. Administre bem a si mesmo, né? Se você fizer sua tarefa de casa,
bem feita e que isso vai repercutir, né, nos seus filhos, na sua família, vai repercutir nos seus amigos, vai repercutir nas frequências. Ah, mas tem pessoas que depois que a gente vai elevando a frequência, tem gente que não convive com a gente? Tem também. Tem também. É natural. Né? Por quê? Porque você vai elevando a frequência, algumas pessoas que não vão acompanhar aquilo e tudo certo, tá? Vão estar em outra frequência, é natural, né? Então, vai de cada um. Lembrei, para terminar o segundo, gente, lembrei agora da faculdade, que bom, eu não gosto de ficar sem lembrar. É o seguinte, eu desde a faculdade, então, com aquela vida corrida que eu tinha, eu não via mais televisão, né? Não via. Desde os meus 18 anos, 17, 18 anos, eu não via mais televisão. Então, não via mais televisão. Eu acho que a última vez que eu vi televisão mesmo era na época de vestibular, porque ainda tinha que aprender atualidades na época que era na televisão. Então, tá bom, beleza. Mas na época de faculdade, o tempo que eu tinha, ou eu queria aproveitar para fazer alguma coisa para mim, eu queria fazer uma atividade física, eu queria andar de bicicleta, eu queria fazer alguma coisa, ou descansar, ou sair com amigas e tal. Então, eu parei de ver televisão, não vejo televisão, né? Meus filhos foram criados sem televisão, viram que desenho que eu deixava ver, né? Eu deixava ver alguns desenhinhos específicos, educativos e pronto, mas não era aquela coisa, televisão ligada direto e tal, não era e não é. Então, meus filhos, eu fui muito criteriosa com conteúdos, e outra, era tudo assim, com muito espaço muito curto de tempo para eletrônico, né? Então, eles vão ver televisão, aquele tempinho, tem hora para desligar e brincar, vamos brincar, brincar na rua, eu, né, morava num lugar que podia brincar na rua, e eu comprava giz, e comprava não sei o que lá, e dava tijolo para eles, tipo infância raiz, assim, proporcionar a infância raiz para eles. E então, assim, eu sempre proporcionei que eles tivessem mais brinquedos de criar, sabe, tal, que não fosse tão eletrônico. Eu também não assisto televisão há alguns anos. Então, e aí o que acontece? Olha só, a Fran falando que também não assiste. Aí, gente, eu ia num consultório aqui na minha cidade de uma dermato, que de vez em quando ela até aqui, nem sei se ela tá aqui hoje. E aí, gente, sério mesmo, ela não está mais lá, ela trabalhava lá, mas não era dela, ela tinha uma sala, depois ela mudou para o espaço dela. Mas nesse período que ela estava lá, gente, sério, eu não conseguia ficar na sala de espera. Porque a televisão era ligada na Globo, eu vou falar mal aqui da Globo, né? Mas era ligada na Globo, e eu não suportava aquilo assim, gente, não é enjoeira, sabe? Não é assim, insuportável. Pra mim, era assim, insuportável. Eu não conseguia ouvir a voz de nada. Aquilo assim, me dava assim, nossa, me dava embrulho de estômago, eu passava mal, sabe? E lá não tinha jeito de ser diferente, era aquilo. Então eu ficava esperando lá num jardim de inverno que tinha, no ar livre, né? Que era sem teto ali, né? E eu ficava na natureza e ficava mexendo no meu celular e tal. E às vezes eu até colocava música no meu celular para eu não escutar aquilo ali, porque aquilo lá, sério, me fazia mal. Aí eu fico pensando assim, por que me fazia tão mal? Porque eu não estou acostumada mais com aquela frequência. Eu não estou acostumada mais há muitos anos. Agora, quando a gente está acostumado, não faz tanto mal. Você entende? É isso, eu vou deixar isso de reflexão para vocês. Olhem as coisas que vocês estão acostumadas. Olhem as coisas que vocês estão acostumados. Às vezes são frequências que não estão fazendo bem, mas nós já acostumamos com elas. E quando a gente acostuma, a gente não sente tanto, sabe? A gente sente quando a gente desacostumou daquilo, quando a gente fez um detox daquilo. Daí a gente não suporta. Mas vamos prestar atenção, sabe? Em tudo. Desde aquilo que você come, ou que você bebe,
né? Tem pessoas que às vezes ficam aí, eu não sou ligada em Coca-Cola, essas coisas, refrigerante, mas tem pessoas que são viciados, que às vezes ficam um tempão lá sem tomar, e quando volta a tomar, fala, nossa, tá com gosto esquisito. Não, não tá com gosto esquisito, tá com o mesmo gosto, só que você dessensibilizou, você começou a ter uma outra energia para perceber aquilo, porque você estava tão acostumado que você estou também com este asco da TV. Acho que também não aceito mais essas frequências. Isso mesmo. Acabou. Tem outros meios hoje em dia. A gente pode escolher, sabe? Escolher pessoas específicas, né? Que tenham qualidade. E falar, ó, ok, eu quero saber de política, eu vou seguir essa pessoa aqui, porque isso aqui, ó, essa e essa são energias, são frequências, né? É um espaço que não nos cabe mais, é verdade. Então a gente pode fazer isso, a gente pode escolher. Hoje nós temos esses recursos, né? Então a gente tem que tomar cuidado, sabe? Com esse tipo de energia. Então tudo isso, gente, interfere? Sim, interfere, porque são frequências. Cuidado com as frequências que vocês estão acostumadas, que pode ser que vocês nem percebam e esteja fazendo mal, né? Tente mudar algumas frequências aí durante a semana, fazendo escolhas, trocando coisas, né? Para frequências melhores. Aqui em casa ninguém assiste também, nem as crianças. Ai, que bênção, né? Que ótimo. Porque a gente tem que fazer isso, gente. Nós temos que ter escolhas, né? Escolhas energéticas de mais vibração. Por quê? A gente tem que tomar conta da casa da gente, a gente tem que tomar conta da vida da gente, a gente tem que tomar conta da saúde dos filhos, a gente tem que tomar conta desse núcleo. O mundão tá aí, ó, pá, 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 pá. Mas se a gente ainda deixar as portas abertas do mundão, as portas do nosso coração aberto do mundão, as portas da nossa mente, né, pro mundão, o mundão engole a gente e não tá nem aí com a gente. Entendeu? É ao contrário. Nós temos que estar fortalecidos para contribuir, para ir lá e fazer diferença no mundo. A gente tem que estar fortalecido, porque enfraquecido nós não fazemos nada. Enfraquecido nós não mudamos nada, nem ninguém. Nós não servimos. E nós viemos para evoluir, nós viemos para servir e nós viemos para curtir. Só que se nós não evoluímos, nós não servimos e nós não curtimos. Então nós precisamos evoluir primeiro. Então a gente precisa evoluir, depois a gente precisa servir e a gente precisa curtir. Não é o contrário, a gente precisa... Tá, dá pra fazer tudo ao mesmo tempo? Dá. Lógico, você tem que fazer o seu desfrute da vida, né? Você tem que curtir, curta a vida. Mas não adianta, se você não fizer a sua evolução, você vai curtir equivocado. Você vai achar que os prazeres vão te dar felicidade. Não o servir. E aí tudo bagunça a ordem das coisas, tá? Então vamos lá, vamos levar a semana. Vou terminando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, que fez bastante sentido para vocês, pra gente elevar essa frequência com tudo, com música, com alimento, com conversa, com pessoas que vocês seguem. Faz uma limpa no Instagram. Olha quem vale a pena mesmo. Vai lá e tira quem não vale. Quem tá te fazendo mal. Às vezes você vê algumas postagens, você fala, caramba, né? Eu não faço isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo. Se aquilo tá te fazendo mal naquele determinado momento, vai lá, segue pessoas que te inspiram, que vê outros tipos de assunto, coisas que conectam com coisas boas. E vamos em frente. A gente tem que fazer isso, né? E também descobrindo aquilo que tá dentro de você, que ainda precisa ser curado, que ainda tá, né? Ai, aquilo ainda dói, aquilo ainda eu lembro, aquilo não foi curado. Então, se preciso for, busque ajuda. Processo evolutivo, às vezes, a gente não faz sozinho. A gente faz, muitas vezes, curando através de outra pessoa. Nós somos seres sociais que precisamos uns dos outros, né? A gente precisa do outro também para nos apoiar nos nossos processos de cura, tá bom? Amados do meu coração, então vamos lá. Eu falei que eu ia falar só uma hora. Olha a hora que é, gente. Pelo amor de Deus, esse segundo eu não aguento. Gratidão eterna, você tem o dom da palavra. Ah, Gil, quem tá aqui? A Meire que tá aqui. Amada, obrigada pela companhia.
de vocês. Gente, desculpa eu passar do horário. Não é, assim, quem é do segundo já sabe, né? Que a gente acaba tarde. Até uma época eu ia fazer uma pesquisa para saber se vocês querem que eu comece mais cedo. Tipo 9 horas, né? Porque daí a gente termina até umas 11. Mas eu não sei. Oi, Sandra. Deus te abençoe. Obrigada. Amém. A nós todos. Eu não sei as mamães de crianças pequenas, que às vezes 9 horas ainda tá no rush, né? Mas a gente pode tentar fazer tipo 9h30, porque daí até 11 horas já terminou, porque eu preocupo com o sono de vocês e também com o meu, que eu confesso que aqui eu fico tão dando energia, que eu fico tão ligada, né? Com o maior amor do mundo, mas eu sei que fica tarde, né? Fica tarde para todos nós, pra gente regrar os nossos sonos, mas eu sei que 10 horas é um horário que vocês estão assim mais, já organizaram tudo, né? As crianças, mas a gente pode conversar isso pelo direct, tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus, uma excelente semana, com muita energia boa, prestem atenção, autoconsciência, respiração, lembra que tudo tá ótimo esse horário? Então tá bom. Lembra que tudo é energia, a maneira que você respira, o ar é energia, tudo é energia, gente, tudo, 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 tudo. Então, se alguma energia tá em excesso, canaliza, tá em falta, canaliza, equilibra, tá bom? Beijo grande, fica com Deus e a gente se vê. Boa noite, boa noite, boa noite.